Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribo, Hare Krishna. Reverência a todos. Meu nome é Harinath Das e estou hoje aqui sábado para quem está assistindo ao vivo, depois quem estará assistindo no YouTube, na gravação. Estou aqui para fazer a leitura do livro Śrīmad Bhagavatam, essa escritura sagrada e importantíssima para os Vaishnavas. E quero agradecer, antes de mais nada, o convite feito pelo Prabhu para Vyoma Das. Então, antes de mais nada também, quero prestar minhas reverências ao meu amado mestre espiritual, Jabak Suna Gurudeva Goswami Maharaj, meus amados mestres espirituais tutores, Abhaichara Ravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shabak Rakshasa Deva Goswami Maharaj. Om Angyana Timirandasya, Gyanajana Shalakaya, Chakshuru Militandjana Tasmai, Shugrave Namaha, Vanchakalpatarubhya Sakripa Sindubhya Ivacha, Patita Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, hoje estamos fazendo a leitura do terceiro canto do Śrīmad Bhagavatam, capítulo 29, intitulado Explicação do Sr. Kapila sobre o serviço devocional. Faremos hoje a leitura do verso 24. Então, esse capítulo, mais um capítulo aí em que Kapila Muni ele dá instruções para sua mãe Devahuti. Então, vamos logo direto ao verso. Vamos aqui. É esse verso aí da tela, que é o seguinte. Vamos ler aqui a transliteração do sânscrito. Aham uchavachai dravi kriyayo tipanayam nage naiva tusyeri chitori chayam bhuttagramava maninaha. Tradução literal, quer dizer, tradução das palavras. Aham, eu, ucha avacha, com vários, dravya, baratos, kriyaya, por rituais religiosos, utipanaya, realizado, unage, ó mãe sem pecados, nanão, Eva, certamente, tu se estou satisfeito, artita, adorado, archayam, na forma da deidade, archana, Bhuttagrama, a outras entidades vivas, Avamanina, com aqueles que são desrespeitosos. Então, vamos aqui. Para a tradução literal do verso. Minha querida mãe, mesmo que faça sua adoração com rituais e parafernália adequados, uma pessoa que ignora minha presença em todas as entidades vivas não me satisfaz jamais mediante a adoração às minhas deidades no templo. Verso incrível, hein? Repetindo. Minha querida mãe, mesmo que faça sua adoração com rituais e parafernália adequados, uma pessoa que ignora minha presença em todas as entidades vivas não me satisfaz jamais mediante a adoração às minhas deidades no templo. Incrível, né? Vamos aqui aos comentários dados
Purabai Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Shila Prabhupada. Há 64 prescrições diferentes para adorar a deidade no templo. Há muitos artigos que se oferecem à deidade, alguns valiosos e outros menos valiosos. Prescreve-se no Bhagavad Gita: se um devoto me oferecer uma pequena flor, uma folha, um pouco d'água ou uma frutinha, eu aceitarei. O verdadeiro objetivo é demonstrar nossa devoção amorosa pelo Senhor. As oferendas em si são secundárias. Então, esse verso realmente, né? Esse verso do Bhagavad Gita, Krishna, ele simplifica tudo, né? Embora naquela época, né, do Apara Yuga, quando Krishna falou este verso, né, ainda mais relevante isso, que era uma época em que o sacrifício era essa adoração com muita parafernália, né, com muita coisa. Quer dizer, se colocavam muitas parafernálias, eram adorações bem volumosas. Né? Mas Krishna, ele diz isso, né? Se um devoto me oferecer uma flor, uma folha, uma fruta, né, eu aceitarei. Como Prabhupada, né, acrescenta aqui, né? O verdadeiro objetivo é demonstrar nossa devoção amorosa pelo Senhor. As oferendas em si são secundárias, né? O incremento, né, da adoração, né, se ele pode ser feito, né, de acordo com as condições de cada tempo, lugar e circunstância, de cada local, né, de cada condição pessoal, né, do devoto ou da coletividade do templo, né, pode se incrementar, né, esse puja, essa adoração no templo, né. Mas a parafernália em si, né, as oferendas em si, elas ficam sempre no modo secundário, né. O objetivo realmente é a devoção, né. Então, como é dito os acharyas sempre nos contam isso, né, sempre nos pregam isso, né, que a ação em si, né, o serviço em si, não é importante. O importante, desculpa, o importante é a devoção por trás, né? O sentimento por trás de cada ato, né? De cada ação que esse devoto executa. Né? Então, Prabhupada diz aqui, né? O verdadeiro objetivo é demonstrar nossa devoção amorosa pelo Senhor. As oferendas, né, em si são um modo secundário, né? Porque você pode estar fazendo uma adoração assim muito requintada, com muita parafernália, com muita boga, muita coisa assim, né? Altamente requintada, né? Com a quantidade de 108 preparações, né? Você pode fazer isso tudo. Mas se aquele que está oferecendo ali, né, ele Bhakti-val, reverências. Bom dia. Então, se aquela pessoa que está oferecendo, né, ela não tem devoção, ou então ela está ali totalmente cheia de pensamentos, de interesses separados, né? Ela não está fixa no serviço, né? Exclusivamente fixa naquele serviço, né? Então põe tudo a perder, né? Toda aquela abundância de oferendas não vai valer muita coisa, não é pela quantidade, né?
e sim a qualidade. Pode ser um chavão, mas não é a quantidade de oferendas, né? E sim a qualidade daquele que está oferecendo esta oferenda, né? Esse aqui é o detalhe, né? Então, Krishna, o Bhagavad Gita, ele simplifica muito, né? Se o devoto me oferecer uma flor, uma folha, ou um copo d'água, né? Uma fruta, eu aceitarei, né? Então é muito simples, né? Mas tem que ter devoção, né? Sem devoção, não tem lá serviço devocional, né? Como vai haver esse serviço devocional? Bhakti Yoga, né? Que é a yoga, né? A união com Deus através da devoção. Sem devoção, né? Não tem como, né? Não tem como. Então, vamos prosseguir aqui os comentários de Srila Prabhupada. Se alguém não desenvolveu devoção amorosa pelo Senhor e simplesmente lhe oferecer muitos tipos de alimentos, frutas e flores sem verdadeira devoção, a oferenda não será aceita pelo Senhor. Não podemos subornar a personalidade de Deus, exatamente isso que nós estávamos comentando. Então, Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna, desculpe se eu, às vezes eu não sei o nome espiritual do devoto. Então, sem devoção não há Bhakti Yoga, porque Bhakti Yoga é yoga da devoção, né? Então, simplesmente você realizar o serviço devocional, né, o seu sadhana, você está ali fazendo o seu sadhana diário, né? Não importa qual o sadhana, mas totalmente desatento, né? Totalmente com objetivos separados, né? Se o seu coração está cheio de desejos materiais, né, na hora que você pratica o serviço devocional, então passa a ser como se fosse karma kanda, né? Está realizando com objetivos materiais, né? Realizando atividades ritualísticas com um objetivo material, né? E se você tem objetivo material, você vai obter mais matéria. Mais matéria. Agora, o espiritual, cada vez a semente de Bhakti vai ficando mais seca, né? Não está sendo regada com a devoção, né? Com o entusiasmo devocional, com o alimento espiritual. Então, não tem que se regar, né? A semente de Bhakti com devoção, né? Com entrega, Sharanagati, com Utsahá, com entusiasmo espiritual para realizar o serviço. Você não está fazendo nada disso, está com objetivos materiais, objetivos separados, né? Não tem uma devoção fixa, não tem uma exclusividade no serviço. Então, só vai vir, né, karma kanda, só vem matéria de volta para você. Se você... Krishna dá o que o devoto deseja, né? O que a pessoa deseja. Se deseja matéria, você terá matéria, né? Se você deseja devoção, Krishna vai lhe dar mais devoção, né? Então, é muito simples, né? O processo espiritual ele é bem simples de entender, não tem muita complicação, né? Muita teoria, né? Bem simples, né? O que o teu coração, como diz, né? Onde está teu tesouro, estará também o teu coração, né? Então, qual é o teu tesouro, né? É matéria, né? Então, o teu coração está na matéria, né? Se o teu tesouro, né, é o tesouro espiritual, né? Então, o seu coração estará nesse espírito, né? Nessa conexão espiritual, né? É bem simples, né? Vamos continuar aqui, né? Não podemos subornar a personalidade, né? Ele é tão grandioso que nosso suborno não terá valor. Além disso, ele não carece de nada.
já que ele é pleno em si mesmo, o que podemos oferecer-lhe? Tudo é produzido por ele. Nós simplesmente fazemos oferendas para demonstrar nosso amor e gratidão ao Senhor, né? Então, como é que você vai subornar esta grandiosa personalidade, né? Se ele é dono de tudo, se ele tem tudo, né? Como alguém entrar na sua casa, né? E pegar algum objeto da sua casa e lhe oferecer como suborno, né? Não faz sentido, né? Já é seu, como é que você vai fazer barganha com isso, né? Então é a mesma coisa, né? Que tudo é de Krishna. Todo esse universo material, ele é de Krishna, né? Tudo isso é energia dele, né? Essa energia externa de Krishna. Então, como você vai pegar alguma coisa desse mundo e tentar barganhar com Krishna? Não faz sentido nenhum. Tudo que nós oferecemos, né? Como é que nós oferecemos as preparações, nós oferecemos tudo, principalmente assim, no altar, né? Nós oferecemos incenso, oferecemos água, oferecemos flor, oferecemos a boga, né? Oferecemos os alimentos, né? A Krishna, né? Mas tudo já é dele, né? Tudo já é dele, né? Então, por que nós oferecemos para ele o que já é dele, né? Mas Krishna, isso é secundário, como Srila Prabhupada falou, né? Nós, como diz aqui, nós simplesmente fazemos oferendas para demonstrar nosso amor e gratidão ao Senhor, né? O que Krishna quer, ele não quer esses objetos, né? Krishna já tem tudo, né? E nem Krishna nem quer matéria. Krishna não quer matéria, né? E Krishna está interessado na sua sinceridade, o que há por trás, né, desse sadhana, o que há por trás dessa ação, né, essa ação religiosa, essa ação ritualística, né, o que há por trás? Há algo espiritual por trás disso, né? O que há por trás disso? Krishna conhece o coração de todos, né? Não adianta enganar, né? Não é possível enganar aquele que é onisciente, né? Que já está dentro do nosso coração, um Paramatma. Então não adianta querer maquiar o sadhana, né? A prática espiritual. Não adianta, isso aí é loucura, né? Né? Então, voltando, então, o Krishna está sempre interessado no que há por trás do serviço, né? Se há devoção, se há entrega, se há exclusividade, né? Se há amor, se há interesse, né, exclusivo. É nisso que Krishna é nisso que Krishna está interessado, né, na sua devoção. O resto é secundário. Vamos continuar aqui. Onde paramos?
Opa, voltou. Continuando aqui. Essa gratidão e essa gratidão e esse amor pelo Senhor são demonstrados pelo devoto puro, que sabe que o Senhor vive em todas as entidades vivas. Sendo assim, a adoração no templo inclui necessariamente a distribuição de praçada. Não é que alguém deva criar um templo em seu apartamento ou em seu quarto, oferecer algo ao Senhor e depois comê-lo. Claro, é evidente. A adoração no templo é melhor do que simplesmente cozer alimentos e comê-los, sem entender a nossa relação com o Senhor Supremo. Pessoas que agem dessa maneira são como animais, mas o devoto que deseja elevar-se a um nível superior de entendimento precisa saber que o Senhor está presente em todas as entidades vivas. Como se afirmou no verso anterior, ele deve ser compassivo com outras entidades vivas. Então, isso aqui é um detalhe muito importante, né? Que Shri Prabhupada aqui faz uma crítica, né? Aquele que faz esse sadhana recluso, né? E, claro, né? Assim, usa aqui o complemento para a gente entender melhor. O devoto deve adorar o Senhor Supremo, ser amistoso com pessoas que estejam no mesmo nível que ele e ser compassivo com os ignorantes. Devemos demonstrar nossa compaixão pelas entidades vivas ignorantes, distribuindo praçada. A distribuição de praçada para a massa ignorante da população é essencial para pessoas que fazem oferendas à personalidade de Deus. Vamos continuar aqui. Muita coisa aqui importante, né? Amor e devoção. Alguém poderá oferecer muitos alimentos valiosos a uma pessoa, mas se a pessoa não estiver com fome, todas as oferendas serão inúteis. Da mesma forma, podemos oferecer muitos artigos valiosos à deidade, porém, se não tivermos verdadeiro senso de devoção, verdadeiro senso de presença do Senhor em toda parte, então estaremos carentes de serviço devocional. Em tal estado de ignorância, não podemos oferecer algo aceitável ao Senhor. Então, aqui muitas coisas importantes para a gente abordar aqui. Sabendo que o Senhor Supremo está presente em todas as entidades vivas, ele vai distribuir isso a todos, né? Esse é o ensinamento, né? Esse é o ensinamento. Então, se você simplesmente faz um templo na sua casa, claro que todos temos
todos estão morando no templo, né, residindo no templo. Nem todos estão residindo no templo, né? Então as pessoas, a maioria vive fora do templo, né? São grihastas, chefes de família. Mas se os devotos, né, decidem cada um fica em sua casa e não temos mais templo, né? Isso é uma atitude que não tem compaixão, é carente de compaixão com as outras entidades vivas. Né? Se o Senhor Supremo, né, a visão, se o Senhor Supremo está presente em todas as entidades vivas, então é digno de oferecimento a todas as entidades vivas. Né? Então não adianta ficar em casa, né? A comunidade se fechar, né? E não ter compaixão pelas outras entidades vivas, né? Todas, né? Então, o Sr. Prabhupada diz, né, que simplesmente cozinhar alimentos e comê-los sem entender a nossa relação com o Senhor Supremo, né? Isso não é verdadeira inteligência, né? Isso é se comportar como um animal, né? Então, o devoto deseja elevar-se a um nível superior de conhecimento, precisa saber que o Senhor está presente em todas as entidades vivas, que é o que o verso está dizendo. Né? E como se afirmou no verso anterior, ele deve ser compassivo com outras entidades vivas. O Prabhupada enfatizou muito, né, a distribuição da praçada, não só no templo, né, mas nos arredores do templo, né, para todos, né, todas as entidades vivas. Né. Aqui no templo do Rio de Janeiro, né, às vezes deixamos frutas no pátio, assim, na lateral do templo, que tem muitas entidades vivas, aí, macacos. Eles vêm e pegam, né? Eles comem as bananas, as frutas. Então é interessante, né, que a visão tem que ser bem mais expansiva, né? Todas as entidades vivas não são só seres humanos. Né? O Senhor está presente no coração de todos, todos. Então, a distribuição de praçada para a massa ignorante da população é essencial para pessoas que fazem oferendas à personalidade de Deus. Né? Quando falamos dos ignorantes, assim, não é que estamos nos sentindo superiores, né? Mas os neófitos, né? Aqueles que são carentes de conhecimento, né? Tem um conhecimento muito limitado, né? Não tem contato com esta filosofia, né? Aqueles que precisam ser despertos. Então, às vezes, né? Então, às vezes não. Então, quando distribuímos alimentos, como Food for Life, Alimentos para a Vida na Rua, ou fazemos Harinama distribuindo bolinha doce, né? Esse alimento espiritual, essa praçada, ele vai ter uma grande importância na vida da pessoa, né, futuramente. Né? Aquilo é uma gota, né? Quando tem um remédio assim, né? Que é um remédio conta-gotas, né? Então são doses homeopáticas, né? Então o efeito, né? Ele vai surgir alguma hora, né? Uma hora o efeito vai surgir. Então essas doses homeopáticas, né, que são distribuídas pelos devotos, vai ter um efeito, né, naquela pessoa, né, em algum momento da vida dela ou na próxima vida. Então os devotos têm que ter muita compaixão pelas outras entidades vivas. Né? Tem uma história muito interessante, né, quando o Senhor Vishnu, né, foi até os Himalaias encontrar com o Senhor Shiva, né? E ele estava presente também em outros devatas, né? Outros semideuses também, né? E a suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, foi ali com Garuda, né? O Senhor Vishnu, pássaro mítico, né? O Senhor Garuda. E o Senhor Garuda e os outros carregadores ficaram ali, né? Do lado de fora, esperando o término da reunião. E o Senhor Garuda, ele percebeu que tinha uma árvore ali, né, no sopé da montanha, que tinha muitas e muitas frutas. Esta árvore, Haridashana, Ki Jai Haribol, Jai Shila Prabhupada. Então, Garuda estava ali, ele percebeu, visualizou, né? Imagina o Senhor Garuda, como se fosse uma águia gigante, né? A visão dele é muito perfeita, né? Então, ele, no sopé da montanha, ele viu que tinha uma árvore muito grande, muito volumosa,
muito carregado de frutas, muitas frutas, frutas maduras, deliciosas. E ele percebeu que os pássaros, eles iam em outras árvores que tinham pouquíssimas pequenas frutas verdes, e eles nem se aproximavam daquela árvore grandiosa, cheia de frutos. E o seu Garuda ficou muito intrigado, ficou muito pensativo, meditando sobre aquela situação, né? Quando terminou a reunião lá, né, seu Shiva, né, aí o seu Vishnu, né, sobe em Garuda, e no meio do trajeto o seu Garuda pergunta, né, relata o que ele viu. Ó, seu Vishnu, né, o seu Garuda está cheio sempre de mãos postas, né, em devoção, em reverências. Então perguntou ao seu Vishnu: ó Vishnu, ó Senhor Supremo, né, eu percebi uma árvore muito... O senhor que sabe de tudo, né? O senhor sabe de tudo. Me diga, né? Aquela árvore muito pomposa, muito volumosa, milhares de frutos saborosos, doces, né, como néctar. Por que que os pássaros, eles não consomem daquelas oferendas, daquela árvore? O senhor Vishnu disse, né? Ó grande Garuda, ó pássaro, na vida passada, aquela árvore, né, aquela entidade viva, foi um grande sábio, né? Foi um grande sábio, muito versado em todas as escrituras. Muito versado em todas as escrituras. Mas ele não compartilhava o seu conhecimento. Ele não distribuía os frutos do seu conhecimento para ninguém, né? Mesmo que alguém lhe dirigisse a palavra, solicitando alguma instrução, ele guardava para si. Ele não distribuía o seu conhecimento, né? Por isso ele teve que nascer como uma árvore, né? E essa árvore ninguém quer os frutos dessa árvore, né? E ela fica ali com aquele peso nas costas, né? Carregada ali com aquele peso enorme, né? De milhares e milhares de frutas, sem que ninguém queira experimentar mais do seu fruto, né? Então é isso, né? O devoto, né, ele é muito compassivo com todas as entidades vivas, né? Se a pessoa tem fome, ela distribui o prasada. Se ela tem fome de conhecimento, distribui conhecimento, né? O devoto, ele é sempre misericordioso, porque o Senhor é misericordioso, Gauranga é misericordioso, Nityananda é misericordioso. Então somos filhos de Nityai Gauranga, somos filhos do Senhor Jagannatha. O Senhor Jagannatha é muito misericordioso, com seus grandes olhos, né? Com seus grandes olhos ele dá o Hari Darshana. O Senhor Hari, ele dá sempre o seu Darshana. Então, os seus olhos enxergam a todos, né? Então, o Senhor é sempre muito misericordioso. Então, somos devotos do Senhor, devemos ser compassivos, né? E misericordiosos com todas as entidades vivas, como o Srila Prabhupada diz. Devemos ver no coração de todas as entidades vivas que o Senhor está presente, né? Então, não devemos ter discriminação, né? O Senhor está presente no coração daquela pessoa ali, né? Então, por que devemos ter algum tipo de comportamento diferenciado, né? Então, temos que ter essa visão, né? Ter essa visão no verso de hoje, né? Minha querida mãe, mesmo que faça sua adoração com rituais e parafernália adequados, uma pessoa que ignora a minha presença em todas as entidades vivas não me satisfaz jamais mediante a adoração às minhas deidades no templo. Então, se não enxergamos a presença do Senhor em todas as entidades vivas, nossa adoração é vã, né? Não passa de imitação, sarradia. Somos como se fosse, somos
superficiais, né? Como o Srila Prabhupada diz aqui, né? O verdadeiro objetivo é demonstrar a nossa devoção amorosa pelo Senhor. As oferendas em si são secundárias, né? Krishna está interessado na sua devoção, né? O que há por trás do sadhana? O que há por trás desse sadhana volumoso, pomposo, né? Ou simples também, não importa. Se for simples, também não teve devoção, não adianta nada. Se for muito opulento, não tiver devoção, também é carente de conteúdo, de significado. Então, temos que esse significado Prabhupada é muito, muito bonito, né? Se não tivermos verdadeiro senso de devoção e verdadeiro senso de presença do Senhor em toda parte, então estaremos carentes de serviço devocional. Em tal estado de ignorância, não poderemos oferecer algo aceitável ao Senhor. Essa é a verdadeira instrução de Srila Prabhupada, das Escrituras, do Senhor Supremo, de Kapila, né? É o verdadeiro significado, né? Então, se não temos essa compaixão pelas entidades vivas, se não distribuímos, né, o que você recebe, né, recebemos gratuitamente e distribuímos gratuitamente, né? Recebemos o conhecimento da sucessão discipular, né, e devemos passar adiante, né, esse conhecimento, né? Não guardarmos isso para si, né? Devemos ser compassivos, distribuir para sadhana, distribuir misericórdia, distribuir misericórdia. Quanto mais misericordioso formos com as entidades vivas, né, mais o Senhor será misericordioso conosco, né? Mais será misericordioso conosco. Devemos ser sempre, ter esse pensamento e nos concentrarmos no serviço devocional exclusivo, né? Exclusivo com esse pensamento, né? E de nunca sermos egoístas, né? Não sermos guardarmos tudo para nós, seja a praçada, seja o conhecimento, seja tudo que adquirirmos, tudo que o Senhor nos dá, devemos distribuir, né? Esse ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu, hoje é o dia do desaparecimento de Shri Ishvarapuri, o mestre espiritual de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Mahaprabhu, né, deu a misericórdia a Ishvarapuri, sendo seu discípulo, né? Então, Shri Ishvarapuri deu também sua misericórdia, né, a todos nós, né? Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Panchatattva, todos os associados, deram tudo isso para nós, né? Chegou até Srila Prabhupada, Srila Prabhupada veio e distribuiu isso ao Ocidente de forma magnânima, né? Magnânima. Srila Prabhupada nunca se conformou, né, em guardar isso só na Índia, né? Só para si próprio, só na Índia, né? Ele teve as instruções dadas pelo seu mestre espiritual, distribuir tudo isso, toda a Bhakti Yoga, todo o conhecimento, todas as escrituras, todos os rituais, toda a adoração, todo o sadhana, aos países ocidentais de língua inglesa. Srila Prabhupada distribuiu não só aos países de língua inglesa, mas distribuiu de língua portuguesa, língua espanhola, língua árabe, língua japonês, chinês, russo, né? Todos os idiomas. Então, o devoto puro é sempre muito compassivo, sempre muito misericordioso, em todas as entidades vivas, né? Independente de posição espiritual, né? Independente se a pessoa é caída, se a pessoa é elevada. Srila Prabhupada e os devotos, né, sempre fizeram isso pelo mundo e fazem isso também atualmente, distribuindo livros, né, distribuindo conhecimento, distribuindo tudo que foi recebido das mãos da sucessão discipular, né, dado assim, ó devoto, né, tome aqui, ó, essa sucessão discipular é assim, ó, tome e distribua adiante, né, distribua adiante, né.
pega com uma mão e segura com a outra, né? Com Chaitanya Mahaprabhu, né? Nós vamos no templo, né? De Taigoranga, tá assim, né? Com uma mão para baixo e outra para cima, né? Ele pega aquele que está aqui embaixo, né? A entidade que está caída, né? E eleva espiritualmente. Né? Essa é a compaixão de Taigoranga. Né? Ele nos tira lá estamos caídos no chão, né? Nos pega lá no chão, né? Na sarjeta, né? Como se diz, nos levanta, né? Nos levanta até os setores mais elevados, as plataformas mais elevadas da vida espiritual. Então é isso. Vamos terminar por hoje, vou encerrar aqui. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Todas as glórias. Amanhã teremos festival do carnaval, mas o templo não para, né? A vida espiritual não para, né? Essa festa da carne, né? Essa festa da carne aí, carnaval, né? Mas o templo não para, né? Não é o tempo não para, não. O tempo também não para, mas o templo não para. Né? Então amanhã teremos festival de domingo, palestra de Mahaprabhu Kripa Das, né? Marcelo Magalhães, que jai, grande, o rei Vaishnava Thakur. Qual a principal oferenda que podemos fazer a Krishna nos dias de hoje? Justamente o que o verso e os comentários de Srila Prabhupada nos conduzem a esse entendimento. A oferenda é a devoção. Né? Os objetos, a boga, é secundário, como o Srila Prabhupada disse. Né? Isso é secundário. Né? A oferenda verdadeira é a devoção. Né? É o que o devoto está oferecendo, é o quê? É a sua devoção. Né? É isso que Krishna está interessado. Né? Como Sudana Brahmana, né? Ele não tinha nada em casa, né? Não tinha nada em casa. E ele queria visitar Krishna. Sua esposa falou, leva esse aqui, ó, punhado de arroz quebrado, né? Punhado de arroz. Arroz de outro dia, né? No fundo da panela tinha um pouquinho de arroz, né? Ela pegou, colocou, embrulhou num pouquinho de um pano. E Sudana Kripa levou para Krishna. E Krishna, quando perguntou se tem alguma coisa, se trouxe alguma coisa para mim, ele ficou muito receoso, não queria, está com muita vergonha, porque viu a opulência dos palácios de Krishna em Dwaraka. Né? Ele ficou estupefato. Né? Tanta opulência, né? Muita opulência, né? Coisas celestiais, né? Presentes nesse mundo aqui. E Krishna teve que colocar a mão lá, né? Das vestes de Sudana Kripa e pegar o arroz lascado, o arroz quebrado. E quando Krishna provou daquele arroz, ele falou, nunca provei nada tão nectário, né? Você estava escondendo esse tempo todo este néctar, Sudana. E é isso, né? A Krishna quer devoção, né? Ali estava toda a opulência, né? Em Dwaraka. Mas Krishna está interessado naquele arroz quebrado. Porque ali sim tinha devoção, né? Sim, ali tinha devoção. Isso é o verdadeiro significado. Né? Krishna está interessado nisso, né? Isso. Claro que podemos oferecer coisas, o que tiver a nosso alcance, oferecemos, né? Mas quando não tem nada, né? Não tem nada, Krishna fala, me ofereça água, né? Não tem nada, me dá um copo d'água. Quem não tem acesso a um copo d'água? Uma folha, né? Tira de uma árvore uma folha, né? Qualquer coisa, né? No modo da bondade, né? Me ofereça, né? O senhor falou da divulgação do movimento, mas no começo eram hippies. Fernando Araújo da Silva. O senhor falou da divulgação do movimento, mas no começo eram hippies convertidos sem recursos que viviam da venda de artesanatos
e tocando algum instrumento nas ruas. Esse movimento começou de maneira muito simples, né? Está dizendo? Quando você lê o Prabhupada Lilamrita, né? Você vê quando o Prabhupada estava lá bem no início, né? O Prabhupada tinha, né? Não tinha nem recursos nenhum, né? Nem aquelas poucas pessoas que frequentavam ali, né? Os encontros de Srila Prabhupada, os hippies, né? O Prabhupada pegava uma maçã, né? E cortava em vários pedaços, né? E distribuía, né? Então era isso, né? Agora você pode dizer que essa maçã, esses pequenos pedaços de maçã, não eram a mais preciosa praçada, né? A mais preciosa, misericordiosa, oferecida por um devoto puro a Krishna, né? Então, é justamente isso, né? Prabhupada, né, no início, tem lá, né, foi instalada a idade de Jagannatha, não tinha nada, né? Pegaram velas, né? Essas velas que a gente compra aí no mercado, né? O pessoal fazendo ali o puja, né, com vela, né? Não tinha nem incenso direito, né? Então, mas não importa, né? Não importa. Para o Senhor Supremo, né? Para a Suprema Personalidade de Deus, para Krishna. O importante é o que está por trás do serviço, não o serviço em si. O mais importante, como o Marcelo Magalhães perguntou, a oferenda é a devoção, né? Sem devoção não há Bhakti Yoga. Né? Aí é Karma Kanda, né? Então, um outro interesse, né? Interesses materiais. Né? Então, o importante não é o serviço, é o que há por trás do serviço. Isso é importante. Qual o sentimento por trás do serviço? É isso que é o grande desafio quando praticamos vida espiritual, é que nossa mente, nosso coração, nossa inteligência esteja totalmente focada, né? Totalmente focada, né? E exclusiva ali no nosso serviço. Né? Então, é isso. Desculpa qualquer falha na apresentação desse conhecimento tão puro, né, que o Srimad Bhagavatam. Né? Teve algumas falhas aí na transmissão, a internet é assim mesmo. Então, obrigado a todos, pessoal, grandes devotos, grandes Vaishnavas, reverência a todos, todas as glórias, a Srila Prabhupada. Hari Hari Bol, Hare Krishna.